Olá pessoal, aqui é o professor Péricles, sejam bem-vindos à nossa quinta aula de programação de CLP. Hoje nós vamos continuar falando sobre intertravamento e vamos falar sobre tabela de memória. Na aula passada nós vimos a reversão com trava, né? Esse exercício aqui, ó, né? Onde a gente tem um duplo selo intertravado, né? E na época a gente montou, simulou, brincou com esse cara aqui. Eu vou fazer uma propostinha aqui para a gente modificar esse sisteminha aqui. Veja que o I3 que a gente fazia como stop, né, ele é comum tanto a linha que aciona sentido horário quanto a linha que aciona o sentido anti-horário. E se eu juntasse o I3, né, numa única linha para que ele ficasse comum? Ficaria mais ou menos assim. Eu pego o I3 que está aqui logo após o selo, né, e coloco ele antes de tudo aqui, ó. Coloco o I3 aqui. Colocando o I3 aqui, se não tiver I3, nada mais funciona, né, porque ele é um contato fechado. Se ele abrir, nada mais funciona. E aí eu só troco de posição, né, troco de lugar o I3. Os outros elementos se mantêm, né? O selo de Q1 e Q1, o selo de Q2 e Q2. E os intertravamentos, né? Que consistem em pegar o Q2 e colocar aqui em série, um contato fechado de Q2 e colocar aqui em série com a bobina de Q1. E o contato fechado de Q1 colocar aqui em série com a bobina de Q2. Ou seja, todos os elementos ficaram aí. O intertravamento e também o stop. Vou melhorar um pouquinho esse esquema agora. Na aula passada a gente fez a reversão com trava, ou seja, para que houvesse reversão entre uma e outra, né, ou seja, para virar para a direita o motor, eu precisava necessariamente passar pelo stop. Porém, tem situações em que eu não desejo passar pelo stop. Por exemplo, numa situação de emergência na porta de um elevador. Quando o sensor de porta for acionado, eu desejo fazer a reversão dessa porta. Você pode até colocar lá um tempinho de 1 ou 2 segundinhos para acabar o susto, né, para dar tempo da pessoa tirar a mão, mas imediatamente você deve fazer a reversão lá do motor. Então uma reversão direta, no caso de teares, por exemplo, automação de teares, né, a impressão, a reversão ela é imediata, né? Não tem pausa no final do curso. Então, como é que eu posso fazer essa reversão sem precisar passar pelo stop? Eu vou precisar continuar intertravando o meu sistema, né? Ou seja, vou precisar colocar o contato fechado de alguém em cima das bobinas de saídas. Mas eu não vou precisar colocar a outra bobina, eu vou colocar uma entrada. Então vou fazer agora um intertravamento pelas entradas. Observe essa figurinha aqui, ó, do intertravamento sem trava, né? No intertravamento sem trava, nós já fizemos a proposta aqui de colocar o stop comum, né? Eu continuo tendo os selos aqui, ó, né? Q1, ó, selo Q1 e o selo de Q2, Q2 aqui, ó, e Q2, o contato e a bobina, né? Eu coloco aqui, ó, os intertravamentos não mais de Q2, né, de Q1 e de Q2, mas eu uso agora as entradas para fazer o intertravamento, ou seja, eu uso I2 e I1. Se eu usar o I2 e o I1 ao invés de Q2 e de Q1, não há necessidade de pulsar o I3 para fazer o stop para reverter, ou seja, a reversão vai estar direta, né? Pulsando o I1 vai virar para a direita, pulsando o I2 eu desligo o acionamento de Q1, né, eu desligo o acionamento do sentido horário e ligo o acionamento do sentido anti-horário, e vice-versa. Então essa é uma forma de fazer um intertravamento sem trava. Primeira tarefinha aí é que você, usando o simulador, não importa se você está usando o Android ou se você está usando o Click, monte esse esqueminha aí, ó, né, juntando as duas tarefinhas, a tarefa onde eu tenho uma reversão com trava e onde eu não tenho uma reversão com trava, mas usando as mesmas entradas, o I1 para a direita, o I2 para a esquerda e o I3
para stop. E analise as diferenças entre o acionamento de Q1 e de Q2, que vão estar com trava, portanto tem que passar pelo stop, e de Q3 e Q4, que vão estar sem trava, sem passar pelo stop. Dá um pause no vídeo aí agora e faça a tarefa 1. Na primeira aula de CLP, a gente falou da estrutura do diagrama de blocos do CLP. A gente viu que junto à CPU aqui, ó, existia o bloco de memória. E a característica do CLP é que ele trabalha usando essas memórias para armazenamento de dados e os processos de programação. Então eu posso usar essas áreas de memórias para fazer os nossos programas. Né? Vamos relembrar primeiro como é que o CLP trabalha. Né? Ele trabalha com uma estrutura de varredura. Como é que é a varredura? Né? Ele faz a leitura das entradas e guarda numa área de memória chamada tabela de memória. De entrada, né? Tabela de entrada. Depois ele faz o processamento, né? Ou seja, ele executa o processamento do ladder, né? Ele faz a lógica, né? E guarda aqui na tabelinha de saída. Esses dois passos não geraram movimento nenhum dos acionamentos, ou seja, não teve nenhuma saída acionada. E aí o que é? No terceiro passo ele faz aqui a atualização das saídas, ou seja, a tabela de saída ela é atualizada na tabela física que vão ser gerados os sinais elétricos. Usando essa filosofia, eu posso criar as minhas tabelas, os meus mapas de memórias, e trabalhar com essas memórias, ou seja, fazendo tudo em software e deixando só para o final a atualização das saídas. Quais são as vantagens para a gente trabalhar com essa filosofia? Né? Usando as tabelas, a gente cria uma melhor organização na estrutura do programa. Também na hora de fazer manutenção, essa manutenção é facilitada, porque eu divido aí a parte de programação da parte de acionamento, o que permite para mim realizar os testes sem acionar as saídas. Isso é muito importante na indústria. Muitas vezes eu não posso ligar o motor, ligar lá a máquina, né? Eu preciso fazer os testes e depois fazer um acionamento. Então eu posso fazer toda a manutenção usando somente o software. Como características, quando a gente usa a filosofia de tabela, né, eu tenho as seguintes. Os tamanhos das tabelas, né, elas são definidas pelos fabricantes do CLP. Então, quantas memórias eu tenho? Depende. Né, tem que olhar o modelo do fabricante e aí, na documentação específica daquele modelo, ele vai te dizer quantas memórias você tem disponível para trabalhar. O relezinho da Click tem 8 posições de memórias. O mais baratinho, né, o mais simples, tem 8 modelinhos, 8 posições de memória. E os maiores chegam a ter 256, 512 posições de memória. Né? A letra utilizada para representar um local de memória é a letra M, mas existem fabricantes como o Logix que utilizam a letra B para memória. O Logix usa a letra O para saída, ao invés de Q também. Então vale a pena sempre consultar a documentação específica do CLP quando a gente está trabalhando com memória, ok? Vamos aqui a um exemplo de como trabalhar com memória, né? Aqui a gente já viu essa partida, né? A gente já acabou de brincar com ela e viu que a gente consegue fazer a reversão direta aí usando as nossas entradas, né? Então você acabou de montar lá na tarefa 1 o I1 aí intertravado com o I2 para produzir aí uma reversão sem passar pelo stop. Então você observe agora que eu vou trocar aqui, ó, a saída que era Q pela palavra M1. E o selo também tem que receber aqui, ó, o M1 para o sentido horário. Já para o sentido anti-horário, lá eu ia acionar Q2, então eu substituo lá a palavra Q2 pela palavra M2 e o selo aqui pelo M2. Essas primeiras linhas aqui, né, onde eu tenho o M1 e o M2, elas fazem parte apenas do programa. É um bit virtual de memória, não tem acionamento da saída física, ok? Agora, como é que eu transporto um negócio que está acontecendo apenas no software, lá virtualmente, para o mundo real? Simples. Você pega o bit de memória M1 e
copia para a saída física Q1. Pega o bit de saída M2 aqui, ó, e copia para a saída física Q2. Então, o que a gente pode perceber, né? Que o programa ficou dividido em duas partes. Uma parte que é a parte virtual, né? Uma parte que aconteceu aí, os bits de memória, e uma parte real, né? Que a gente pega a parte virtual, o bit de memória, e transfere para a saída. Legal esse conceito, né? Vamos ver um outro exemplo, então. Vamos ver como é que eu posso criar aqui uma habilitação. Essa habilitação, pessoal, ela é útil quando a gente faz manutenção ou quando a gente quer impedir a parte física de executar ações na saída, né? Então, eu pego aqui, vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Eu tenho a memória 1 que vai acionar Q1, tem a memória 2 que vai acionar Q2, tem a memória 3 que vai acionar Q3, tem a memória 4 que vai acionar Q4. Porém, ó, em série com todas essas 4 memórias aqui, ó, eu tenho um contato fechado de M5. Olha só que legal, se o M5 estiver aberto aqui, ó, não importa o que acontece com as outras memórias aqui, ó, as saídas não vão ser atualizadas, né? Ou seja, M5 aqui funciona como uma espécie de interruptor geral, onde eu posso desligar e ligar todo mundo. Olha que legal, então. Veja que eu não tenho nenhuma lógica de programação aqui, né? Nenhum acionamento de reversão, nenhum acionamento de nada. Eu só pego e falo o seguinte, olha, todas as posições de memória vão ser desligadas em função de M5. Se M5 estiver aberto, eu desligo esse interruptor geral. E isso é muito legal no momento que a gente faz manutenção. Eu desligo o interruptor geral, desligo o M5 aqui, né, aciono o M5 e eu posso fazer meus testes lá no programa sem correr o risco de estar ligando e desligando as cargas na saída. Como tarefinha, né, eu vou pedir para que você modifique o programa que está aí na figurinha para que ele trabalhe utilizando uma estrutura de memória onde os acionamentos fiquem separados. Ou seja, aquele experimento que você viu lá no vídeo, né? Trocar lá o Q pelo M. Vamos lá, dá uma pausa no vídeo, tenta fazer, vê se você consegue acionar aí. Lembre-se que Q1 e Q2 aí vão fazer o acionamento usando o stop, né? E na segunda parte aí onde eu tenho Q3 e Q4, ele vai fazer um acionamento direto. Mas vamos colocar esses caras lá na estrutura de memórias. Dá uma pausinha no vídeo, faz a brincadeira e a gente já retorna. Olha então como é que fica, né? Você tem que substituir as posições onde estão os Qs pelos Ms. Então olha aqui, ó, M2 aqui, ó, né? E M1 aqui, ó, né? M1 aqui e no selo aqui de M1. M2 aqui e o selo de M2, ó. Muito bem. A mesma brincadeira aqui, ó. M3 aqui, ó, e o selo de M3. M4 aqui, ó, e o selo de M4. E aqui, ó, I2 para fazer o intertravamento e I1 para fazer o intertravamento. Essa primeira parte, a parte aqui da esquerda do vídeo, né, ela não produz acionamento na sua saída. A parte de acionamento, então, a partir da linha 9, ó, 9, 10, 11, 12, é que eu pego a memória e transfiro na saída. Então aí está a respostinha, né, o que a gente deveria fazer. Então, como terceira tarefa, eu quero que você modifique a etapa de saída, separando aí os acionamentos através de um M5, que vai fazer a função de geral aí, habilitar e desabilitar as saídas via software. Como é que fica então essa modificação, né? Modifique a etapa de saída / acionamentos, acrescentando um bit de memória M5 para habilitar e desabilitar as saídas via software. Igual a gente fez lá, colocar o M5 como geral. Muito bem, olha isso. Para colocar o M5, né, eu devo deslocar os bits de memória M1, M2, M3 e M4 e colocar um M5 aí em série. Esse cara vai ser a nossa geral. Eu espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje e até a próxima.